Ok. Beleza. Ladies and gentlemen, polêmico. Temos aqui um sistema diferente que veio aí sobre os posts da MMLBB, né? No caso, na página do ML Brasil oficial, que é a nossa página do Instagram oficial, pelo menos do nosso Mobile Legends Bang Bang. E aí eu fiz ontem ainda uma brincadeira dizendo que se vocês queriam que eu fizesse um vídeo sobre rotação em si, e eu, atendendo aos públicos, vamos que vamos. Vou ensinar para vocês um pouco mais sobre o que eu conheço como analista aí da MPL, etc., sobre a introdução à rotação. Vou ler por cima o post e vou dar as minhas falas também, né? Então vai ser um sistema bem diferenciado. Lembrando também que eu estou com o jogo aberto, então qualquer coisa, obviamente que eu vou também passar mais informação sobre as duas partes, beleza? Vamos lá. Vamos à introdução sobre a rotação. Eles aí fazem a pergunta, né, sobre o que se trata essa rotação. Para eles, a rotação, né, no Mobile Legends compõem um jogador que fica fixo ou em um lugar, né, fixo no caso em esteja um lugar, ou então em vários e se desloca pelo mapa ao mesmo tempo para ajudar o seu time. Essa parte é bem interessante porque a gente já viu a lane duel, né, e no ML, então é bem comum, bem tranquilo sobre isso, ok? E também é normal a gente ver, né, mais ainda sobre o roaming ficar perto do Selva e ambos ficarem juntos rodando pelo mapa o tempo inteiro. Então até aí tá ok, eu não vejo nada diferente. Deixa eu dar uma olhada na câmera que eu acho que vocês não vão conseguir ler a parte de baixo porque eu tô na frente, não? Deixa eu só dar uma olhada aqui que eu vou arrastar pro lado. Não é arrasta pra cima, não, dá pra ver sim. Deixa eu ver. Acho que não tem problema, tem? Vocês não vão ler, mas eu vou ler pra vocês, então acho que não vai ter problema. Em caso de dúvidas, já que minha ansiedade funciona tão bem assim, eu não quero que vocês fiquem tristes. Deixa eu pegar a live overlay aqui, passo pra direitinha, que eu acho que aqui não tem problema, vai tapar os comentários, mas eu acho que não é o tão especial de vocês, beleza? Vamos lá. Beleza. As tarefas e funções de rotação. Verificar as moitas, positivo. Conceder visão ao mapa e dar informações, ok, não é todos que fazem isso, mas conseguem. Né? E sobre a localização dos inimigos. Geralmente essa parte de visão é uma coisa muito complicada. Existem dois tipos de fazer visão no ML. Ou você joga de dig e deixa suas bombinhas pelas moitas, né? Pra saber mais ou menos a movimentação deles pela marcação que elas têm. Ou você joga com o estilo tanque, que é o cara que literalmente faz tanque para abrir a moita. Né? Por isso que realmente, geralmente alguém reclama, tipo assim, roaming não abre moita, não sei o que, tipo, tanque abre a moita, normal. Acontece em várias ocasiões diferentes. Geralmente é isso que acontece, porque alguém tem que ir na frente, já que não tem algum estilo de visão próprio. Recente ainda tinham aplicado algumas. Como posso dizer? Alguns buffs, né? Correções, na realidade, sobre alguns suportes que são fadinha, né? Como o Estes, a Rafaela e até mesmo a Florin, se eu não me engano, que as habilidades deles contam com visão na moita. Então, se o alvo tiver na moita e eles tacarem as habilidades, vai dar por um breve período mostrar eles, então tem alguém por ali, então eles não precisam ficar, né, dando face check, que não é o trabalho deles, né? Ok, até aí tudo bem. O trabalho de uma rotação é dar à equipe informação sobre inimigos como suas localizações e habilidades. Ok, é justo, é interessante. Por mais que a habilidade seja um pouco difícil, né? Ficar avisando que alguém tá sem ult ou com ult dentro do jogo, né? Porque até tu escrever que alguém tá sem ultimate, o cara já voltou com o ultimate dentro do jogo, né? Então, tá, vale. Isso ajuda a evitar que heróis principais sejam superados em número e acabem sendo derrotados. Essa parte é interessante, né? Porque você dando visão, geralmente como a gente fala da parte ali da Natália, né? Que a Natália chega, fica no momento esperando, apenas como uma ward humana, né? Uma visão humana ali e tal. Se alguém se mexer, ela rotaciona junto com a pessoa, avisa pro aliado que, ó, o bot lane ali, né? O gold lane. Amigão, tá indo um jungle aí. Se você quiser continuar avançado, você vai tomar. Aí o cara toma e tá tudo bem. Mas beleza, parte um. Vamos à parte 2. Proteger e dar reforço aos aliados, ok. Né? Temos organizar e iniciar lutas para a equipe, show. Rotacionar e gankar, beleza. E permitir que os aliados localizem inimigos ao conceder visão a eles no mapa. Tá. Dessa parte aqui a gente pode falar de 4 tipos de suportes diferentes. Né? Essa de proteção e reforço ao aliado, a gente pode falar geralmente para mais ainda, né? Sobre a questão dos fadinhas, né? Então, Estes do lado é muito importante. Né? A Natália não, a Rafaela, no caso, a própria Florin. É interessante, mas não é o melhor lugar dedicado a eles. É bem raro de acontecer. Geralmente acontece de ter um 2 contra 2 na lane quando existe um suporte ofensivo do outro lado, que é geralmente um suporte mago como o Dig.
que literalmente vai lá ficar incomodando, estacando, fazendo o teu AD ficar indo 20 vezes na base porque literalmente não tem o que fazer. E aí sim que entra suportes como Estes que usam dessa proteção e reforço para ajudar essa galera que literalmente sofre com esse tipo de suporte, né? Esse tipo de rotação. Daí sim a gente encontra essa proteção que eles estão falando. Sobre organizar e iniciar luta de equipes, a gente tá falando daqueles mais tanques, né? Aqueles caras que literalmente abrem moita. Então, Atlas, Minotauro, então o Hylos até mesmo, se você quiser fazer. Tudo isso tá no mesmo esquema, né? Nessa mesma condição para fazer esse tipo de coisa. Sobre rotacionar e gankar, praticamente todos os homens fazem isso, né? É bem situacional, ou então eles vão junto com o Selva, ou então eles fazem isso sozinho. Então, papéis iniciadores, como até mesmo o Atlas, como foi dito na passada, também faz a mesma coisa, então, ok. E permitir que os aliados localizem inimigos ao conceder visão a eles no mapa. Todos eles fazem isso, mas os melhores a realmente ter esse tipo de informação geralmente é a Selena e Natália, que eles têm ali a situação das armadilhas, né? E também a Natália, até mesmo por a questão de assassino, dela estar em qualquer lugar ao mesmo tempo e você não sabe onde, até que ela apareça e mata alguém. Entendeu? Então é praticamente nessa situação. O que é bom, é interessante. Tá bom? Mas vamos ler tudo direitinho. Uma das funções da rotação é ajudar os aliados que estiverem em perigo. Show, ok, válido. Mesmo que você não possa estar em todos os lugares, uma rotação deve ser capaz de analisar a situação e sempre verificar o minimapa para estar de prontidão quando a equipe precisar de ajuda. Isso aqui é um fato. Né? Sabe quando você está de rotação e você vê de repente uma movimentação do selva inimigo do buff vermelho para o azul? Então, isso é uma leitura de jogo. Então você sabe que a partir daquele momento em que ele clinou a parte de baixo, está indo para a parte de cima, significa que ele está indo lá para possivelmente gankar a lane mais próxima. Ou ele pode ir pela rotação meio, ou ele pode ir pela rotação superior. E aí pode ficar uma situação de 3 contra 1 no teu top, ou então uma situação de 2 contra 1, né? Porque se o roaming for junto. E aí fica naquela fica disparelho. Então, às vezes tem uns XP lane meio louco da cabeça, né? Que tá afim de lutar mesmo, né? Então ele fala assim, tipo, mano, vamos, né? Faz o 2 contra 1 lá, às vezes dá certo, às vezes não, que é bem raro. Né? Ou então você já vai ter pelo menos a leitura certa de que você vai ter que rotacionar primeiro. É uma coisa muito boa, porque geralmente dentro do ML, quando você tá jogando, não os casos de solo kill exatamente, né? Como as ranqueadas, a galera literalmente vai ver onde o jungle startou. Quando o jungle starta, significa que você tem uma noção mais ou menos do que tá acontecendo. É tipo, cara, onde é que ele tá? E aí você fica nesse 880. Deixa eu ver se eu acho o mapa do ML. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Isso aqui dá pra usar? Mais ou menos, mais ou menos, mas eu acho que. Ah, não, eu posso usar dentro do jogo, né? Sou bobo, desculpa, gente. Posso clicar aqui e vamos lá. Na situação de monstros aqui que é até mais fácil. A gente abre aqui, ó. Aqui é a Magic Pen. Epic Pen, na realidade, desculpa. Vamos lá. Como eu tô com a tela cheia, deve dar pra visualizar tudo bonitinho aqui pra vocês. Não vou atualizar nada, amigão. Vamos lá. Então, geralmente é o seguinte. Vamos usar rosa destaque, beleza. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Você tá de roaming e você começou do lado azul, tá bom? Esse aqui é o lado azul. Você corta pela selva e vai até essa parte aqui adversária. Se você vê que tem algum tipo de movimentação por aqui, nessa região aqui, significa que aparentemente o jungle adversário começou pelo blue, né? Do lado vermelho no caso. Se você vê isso, significa que ele vai fazer a rotação para a parte vermelho, e da vermelho ele vai ter duas situações. Ou ir gankar o meio, invasão, ou então até mesmo o gank no top. Quando eu disse duas situações, no caso, são duas situações de gank. A terceira opção, que é invasão, geralmente acontece se o cara tem um clear muito rápido e tem pressão do lado dele com um roaming. Então, nesse meio tempo, você que sabe que é o suporte que está aqui, você tem o reconhecimento de que esse adversário está fazendo um buff importante. Então significa que é muito raro dele fazer esse buff aqui e partir direto pro bot, né? De repente uma gold, etc. Pra conseguir punir alguém. Geralmente, se esse cara tá aqui e vê uma oportunidade de gank, quem vai é o roaming, não é o jungle. Porque ele tem que cleanar a selva dele, porque ele precisa de tempo pra isso. Então é muito raro de ver acontecer. Já aconteceu algumas vezes, eu já vi, na realidade. Mas é muito raro de repente uma troca tão errada acontecer do cara vir aqui e matar o pessoal level 2, tá ligado? Mas acontece. Tudo no jogo pode acontecer. Então você tendo essa noção que você sabe muito bem que esse Selva vai partir pra cá, o que você pode fazer é continuar ajudando o seu aliado, né? Se você for o caso, né? Sobre proteção. Ou dois, vir para o mid e cleanar a rota com o seu mid o mais rápido possível para ajudar ele a liberar, né, liberar a rotação mesmo, para ele fazer o que ele quiser no jogo, pra luta inclusive da gotinha, né? Que tem aqui. Ou, né?
você parte direto para as moitas da rota superior. Geralmente a tri ou a moita aqui de cima é a mais importante, né, dessa questão. A tri que a gente fala é a moita que dá para 3 lugares, ok? De brush eu não consigo dar zoom aqui, mas sabe essa parte aqui que tem entre o lagarto e a lane, o lord, etc. A mesma coisa funciona aqui do lado. Essa lane aqui a gente chama de tri, porque ela tem 3 lugares diferentes para passagem. Ela tem a passagem pelo rio, ela tem a passagem pela lane e ela tem a passagem pela selva. Então são 3 lugares diferentes aí que você pode ter ou não a segurança de poder passar. Nesse caso do roaming, quando você descobre essa visão, de repente, é você pegar e ter essa informação a mais. Então, geralmente o lugar mais seguro para você ficar é a tri, você consegue ter movimentação de quem passa aqui pelo rio. Né? Se você for alguém mais agressivo, você pode ficar aqui na lane, né? Conversando bem com o seu gold ou o seu XP, né, no caso. Você pode fazer uma maracutaia. Se você for ainda mais abusado, você pode ficar aqui, mas lembra que isso aqui é muito over já e muito estranho, tipo, do nada. Isso aqui é mais posição pra de repente um assassino ficar, que a galera nunca pega, tipo, eles se divertem desprevenindo. Então essa praticamente é a base principal sobre a rotação nesse estilo, que a gente estava comentando sobre visão. Opa, não quero fazer o update. Vamos lá. Entendeu? Então, todos os lugares, a rotação deve ser capaz de analisar essa situação e sempre verificar o minimapa para estar prontidão para sua equipe. Então, geralmente nesse caso, você avisa onde ele vai estar, você vai até ele, você ajuda, faz o máximo de proatividade que você conseguir para conseguir salvar um aliado. Porque isso é menos um exemplo, né? Um First Blood no jogo é interessante para o seu time, não para o time adversário. Beleza? Então, beleza, fechou. Organizar e iniciar lutas de equipe. Uma rotação do tipo iniciador usa seus efeitos de controle de grupo para iniciar lutas de equipe. No entanto, é necessário saber quando iniciar isso, especialmente durante batalhas por objetivos, como Tartaruga e o Lorde. É importante evitar iniciar uma batalha que seja muito arriscada e que possa prejudicar a equipe. Sim, isso aqui é ok. Acho que todo mundo não deve ter conflito sobre isso. Geralmente, logo no início de jogo, a gente tem uma base muito importante sobre a luta na Turtle, que tem um problema. Geralmente esse problema ele é. Como é que eu posso dizer? É o problema do roaming não estar no level suficiente. Geralmente dessas partidas de MPL, até mesmo de Mundial, etc., a gente vê que lá pela terceira wave, né, com a terceira barra quarta wave, não lembro qual, acho que é a terceira wave que crasha, né, crashar no caso é quando as duas se encontram bem na linha do meio, sem interferência nenhuma, os mids, né, os magos já estão no seu potencial level 4 para ajudar na Turtle. Então eles simplesmente negam a wave que existente aqui para que o roaming pegue esse level a mais e ajude no objetivo mais importante. Casos como esse muito naturais de acontecer, isso é tipo show, muito tranquilo de acontecer sobre isso. Acho que se não me engano, Atlas também da mesma forma. Todo mundo que tem o elemento de explosão do emblema, esse aqui, ó. Cadê? Preparação, emblema de tanque, esse aqui, ó. Explosão concussiva. Todos que têm esse tipo de explosão concussiva ajuda muito a limpar a wave e eles conseguem essa façanha muito mais cedo e poder ajudar seu time, exemplo aí no caso, de objetivos tão importantes. Beleza? Fechou. Então, nesse caso, sim. Aí a gente pode falar com uma ultimate logo cedo, mas dentre outros, segunda turtle, terceira, Lorde inicial, Lorde evoluído, Lorde etc. Esses aí, sim, a gente tem aí já o potencial tal. O que acontece se você iniciar errado? Se você inicia errado, você perde um recurso importante para próximas lutas, né? Você fica com -1, praticamente, né? Dentre outros, né? Dentre todo o time adversário. O time adversário pode ter uma leitura de fazer o que quiser no jogo sem uma ultimate importante como a do Atlas ou como a do Minotauro até mesmo, que simplesmente é um controle de grupo muito forte, exemplo. E aí eles podem ter a oportunidade de limpar, fazer uma teamfight melhor, ou então até mesmo de simplesmente não ter. Saber que você não vai ter uma proteção eficiente contra, né, o desengage deles, ou então até mesmo de não poder fazer o engage certo e não ter aí mais recurso para poder parar os adversários. Então isso é importante de ser citado também. Fechou? Acho que é isso. Importância de evitar batalha, se muito arriscada, então sempre pensa 2 vezes, olha sempre o minimapa, vê se todo mundo tá aí, tá ligado? Então é muito importante você olhar o minimapa, saiba se todo mundo do seu time está, então é muito mais fácil porque todo mundo do seu time tá aparecendo no minimapa. Então é o momento certo, tipo assim, ó, tá chegando, tá perto, tem mobilidade, não sei o que, aí tu vai pra cima, faz um pick-off, etc, o que você quiser. Rotacionar e gankar. O trabalho de rotação é gankar, seja sozinho ou com um aliado para ajudar, geralmente o Selva, né? E ganhar as rotas e alcançar a vitória. Aprender a gankar corretamente é importante para trilhar o caminho para o sucesso.
Ok, até aí nada demais. É praticamente o que todo mundo faz no ML, né? Acredito eu. É sempre junto ao selvo, sozinho mesmo. Fazendo essas lutas de 2 contra um, de 2 contra 2, counter-selva, etc. E aí sim eles conseguem fazer o trabalho deles. Acho que dessa parte aqui não tem que falar absolutamente nada, todo mundo conhece. Bloquear o caminho dos inimigos. Durante uma luta em equipe, a rotação também pode ser um obstáculo para inimigos, de modo que dificulte a entrada de inimigo durante uma luta e equipes para ajudar o seu aliado. É aquele caso simples de exemplo, tá acontecendo uma luta na Gold agora e você tá no Rio. E você avista 2 ou 3 heróis adversários indo pra Gold. Você pode parar eles no meio do caminho, ou você pode deixar eles irem até a tua Gold e matar 2, 3 dos teus aliados. O que você prefere? Obviamente que é o mais tranquilo. Você vai lá, seja chato, porque mesmo se você morrer, ainda vai ser vantagem pro seu time, porque a morte de um roaming não é tão impactante quanto a morte de um Gold. Lembrem disso. Essa palavra é muito forte, ok? O roaming pode morrer 1 milhão de vezes se quiser, mas que seja pelo motivo certo. Não é morrer por acaso, saca? Não é tipo aquela Hilda que simplesmente vai ficar invadindo a selva adversária, morrendo 15 vezes e depois fala, pô, fiz meu trabalho de invadir. Não é assim, tá ligado? Então, foco nesse sentido. Próxima página. Itens de rotação. Esses itens são muito importantes. Isso aqui eu adoro, sendo sincero. Mas vamos lá. Temos itens de rotação de camuflar, que é a invisibilidade no máximo. Encorajar, que dá dano e velocidade de ataque para seus aliados. Beneficiar, que é efeito de cura extra, né? Da mesma forma. E o golpear, que geralmente funciona mais para mago, né? Mago suporte, mago dano, ou então assassino, etc. Que dá um burstzinho a mais, dá tipo um extra de dano quando ele chega, acho que 35% da vida, se não me engano. Mas vamos lá. Função básica. Perca experiência e recompensas de ouro de minions e monstros da selva, né? Monstros de forma da wave no caso, e de um pouco de experiência e ouro para um aliado, e dê, no caso, essa experiência e ouro para um aliado com menor, né? Com menor casting, menor casting é difícil, com menor taxa de ouro e XP, ok? Dê mais se o herói principal da partida tiver com menos. Tá, ok, vamos lá. O que isso quer dizer? De forma geral, os itens de rotação, como a gente fala, que são as botas, eles têm um sistema diferente. Dentro do jogo, para não ficar desbalanceado. Legal, não quero jogar não. Pra não ficar desbalanceado, apesar de que. Não, deixa quieto. A utilização desses itens, você não divide XP, então você não vai atrasar quem você tiver do lado, né? Dentre esses equipamentos de movimento, de rotação, existem benefícios sim e não, né? O exemplo é que você fica muito atrás no jogo, mas se um aliado estiver atrás, tudo aquilo que você acumulou de ouro, XP, etc, você vai passar para que ele não fique tão atrás no jogo quanto, né, a maioria dos outros heróis. Geralmente acontece muito do Gold sofrer mais, e aí o rotação tem esse trabalho de dar passivamente, né, não é uma coisa que você vai ter que clicar algum botão, no caso, passivamente você vai dar esses benefícios a ele. Então é bem interessante isso aqui, né, logo inicialmente. Existem pessoas que não sabem disso, e a gente vai tentar explicar isso aqui um pouco melhor. Então, ao comprar itens de rotação, um herói de rotação não receberá itens de XP e ouro de minions, etc. Já falou. O objetivo é acelerar o acúmulo de XP e ouro dos aliados para que eles possam subir de nível e comprar itens que precisam mais rapidamente. Tá, normal. Além da função anterior, quando as condições de ativação forem atendidas, o efeito avançado dos itens de rotação será desbloqueado. Existem vários tipos de itens de rotação que podem ser utilizados. No caso, esses 4 aqui em cima. E a evolução dele é essa. Você não começa, né? Você tem o ícone da bota. Até chegar em 600, que é o acúmulo normal de experiência e ouro que você vai ter um benefício dela a partir de 600 e do 1000 ela vai ter um benefício melhor. Até 1000, no caso. Você se estende. Então, geralmente, esse tipo de ícone aqui embaixo que você vai ver sobre rotação. E você sabe que um aliado seu está com rotação ou você mesmo quando ele está com esse item de gold na cabeça. Esse saco de gold aqui, esse ícone dourado, ele tipo, é a marca principal para saber se o cara tá com item ou não. Porque se ele não tiver com esse ícone aqui na cabeça e ele for pra teu mid, ou teu gold, ou teu XP e ficar do teu lado, significa que ele vai roubar metade de tudo que tá acontecendo ali. Então já é algo que quebra um pouquinho tuas pernas inicialmente, tá? Não é algo legal. Isso aqui é um esquisito, né? Se você vê um cara que não tá fazendo isso aqui, ele vai com certeza tá trolando o teu jogo, mesmo ele não sabendo. Mas a ideia principal é essa.
Vamos lá. O pré-requisito para desbloquear os efeitos dos itens de rotação é coletar 600 de ouro de rotação para desbloquear os efeitos de rotação. Como você consegue os efeitos de rotação? Vamos ver se a gente consegue fazer uma leitura aqui. Ah, aqui. É com o tempo. O tempo dá pra você uma média de gold e quando você consegue assistências, etc., você ganha, tipo, a mais pela participação no abate, né? Então, é assim que você acumula esses efeitos. Quero tirar aqui, tirei. Então é assim que você acumula mais ou menos esses efeitos. Eu pensei que ia ter mais uma coisa explicativa, mas eu... Não, esqueci que ML, boa parte das coisas de estudo de ML não existem, tá? Acho que nem no mapa tem isso, mas enfim. Você saberá que é um aliado herói de rotação quando ver esse ícone, a gente já explicou sobre. Então, sempre tem esse ícone quando você for para alguma lane em específico, tá? Se você for lá, você vai acabar roubando alguma coisa importante, o que pode atrasar um level 4 de um XP, o que pode atrasar a itemização de um gold ou até mesmo a rotação. Né? A rotação nem tanto no mid, mas o mid é importante ele ter o level inicial, porque ele a funcionalidade de um mago geralmente é essa, né? Que ele simplesmente tem esse potencial, essa capacidade de poder fazer aí seus combos, itemizações, precisar de level, tudo ao mesmo tempo, tá no mid. Tipos de rotação. Aqui que eu entro e eu acho legal. O camuflar. Camufla-se juntamente com heróis aliados próximos e concede velocidade de movimento adicional. Isso aqui é o meta atual do roaming ultimamente. Até quem não é, né, tipo, um starter, ou então para quem realmente nem precisa isso aqui tá fazendo, de tão forte e fora da curva que tá o camuflar ultimamente. Qual é a ideia do camuflar? É que geralmente você ganha uma. Você ganha certa invisibilidade. Você não é tão invisível assim. Você tá. Tipo assim, a silhueta do herói aparece. Você tem mais ou menos uma noção, né? Mas você não consegue focá-lo diretamente. O que é uma coisa bem chata. Mas consegue acertar skill shot. E a grande força disso vem da velocidade de movimento que você acaba ganhando. Dependendo de quanto tempo você está no jogo, um level, etc., e quantos stacks você tem também para acumular, você ganha uma determinada quantidade de porcentagem a mais na velocidade de movimento. E essa velocidade de movimento faz com que você rode o mapa com uma facilidade muito grande. Então, coisas como vocês estão querendo fazer uma luta pelo Lorde, então para fazer um flanco nos adversários, vocês usam um item, ganham muita velocidade de movimento, né? Dá mais mobilidade para quem nem precisa, saca? E aí vocês ganham, tipo, absurdamente um esteroide valioso, né? Para chegar nos adversários, rotacionar e etc. Que é muito bom. Então é o que mais estão usando ultimamente. Quem usa esse tipo de coisa? Acho que vai falar, né? Já fala aqui então, aí eu depois entro nesse assunto. O beneficiar. Após um certo período, a habilidade de cura, ou o escudo, restará um HP adicional a si ou para aliados próximos com HP menor. O beneficiar é muito bom, eu acho muito válido, é ótimo para sustain, né? Ele dá um burstzinho a mais ali, né, de cura, burst, entre aspas, né? Essa explosão, no caso. É muito forte, só que ele tá bem nerfado. Não sei se vocês lembram, na Season 1, eu até tinha comentado no MPL recente, né? Acho que nesse final de semana, que isso aqui era tão fora da curva na época. Nossa, isso era tão estranho. Porque, tipo assim, literalmente o meta voltado a fadinha, escudo, etc., tava muito forte. E eles tiveram que nerfar muito isso aqui, tipo, drasticamente, tipo uns 80% do benefício. E aí, mas assim, não que ele agora seja ruim. Eu acho ele muito forte, sendo sincero. Mas ele teve uma grande nerfada que fez o pessoal dar mais olhar pra camuflar. Encorajar. Concede a si mesmo e aos heróis próximos ataque físico, poder mágico e velocidade de ataque adicional. Isso aqui é muito forte para time que vai escalar, né? Não é um scale muito bom, por assim dizer. Eu acredito que se eles tivessem feito uma mudança sobre, além de deixar ataque físico, etc, tal, como dano base, né? Tipo assim, deixar 20 pontos de dano base, eles colocassem algo como, tipo, sei lá, mais 10%, mais 15%, saca? De poder. Isso aqui encorajaria muito mais e seria um item mais pensado e voltado para a ideia de mid-late game. E aí sim seria uma estratégia a mais dentro do jogo sobre a base de roaming, tá? Mas, como eu disse, é bem estranho. Já o golpear, após certo período, o próximo ataque contra heróis inimigos abaixo de 35% de HP causará um dano híbrido adicional. Esse dano pode ser tanto físico quanto mágico, dependendo de qual itemização que você esteja fazendo e qual herói também você está. Esse item eu gosto muito de fazer, inclusive, no Dig, que tá aqui aparecendo embaixo. Cara, pra vocês terem ideia, esse dano híbrido, vou até mostrar aqui dentro do jogo, pra vocês verem que não é uma loucura o coletivo aqui.
Se não me engano é 35%. Onde é que eu tenho? É, que tá certo. Foi rotação, foi isso aqui, ó. A cada 30 segundos, o próximo ataque contra heróis inimigos abaixo de 35% HP causa 7 ou 18%, dependendo do seu HP máximo, tá? Escala com ouro de prosperando. Lembra que eu falei que existe um acúmulo de 600 para ativação do item em 1000 o máximo? Então, a escala com isso. Como dano híbrido extra, né? Metade magia e metade físico. Então, pensei que era adaptativo, não, desculpa. Mas é dano híbrido mesmo. Ou seja, se você for dar 300 de dano, 150 dele vai ser físico, 150 vai ser mágico, então vai ser um dano literalmente diferente. Então, qual é a identidade disso aqui? Isso aqui é chateação. Chega um momento dentro do jogo em que é normal de acontecer da galera ficar com pouca vida. Dig naturalmente é um cara que explode os adversários. Se você deixar tipo umas 4, 5 bombas numa moita e o cara passar, é capaz dele morrer dependendo da itemização que você faz. Isso aqui ajuda muito mais a ideia de burst que você tem. Então, pra, tipo, literalmente tirar os adversários, chateação, etc. Usar mago na rotação, o que é bem estranho. Eu vejo muitos outros jogos fazerem mago em rotação, mas aqui na ML eu não vi tanto. Né? Se a gente fosse pegar mago para rotação, a gente poderia ver então o quê? Acho que o Vexana nem tanto, o Dat não. Eu faria um Zask, sendo sincero, porque eu sou bem troll. Selena, tá? Porque Selena tem ideia de burst, então ela na roaming com isso aqui é interessante. Shang não faz, né? Tal. Faramis seria interessante também da mesma forma, ele tem o combo dele. Julian na rotação, acho que não, acho que o tanque seria mais viável pra ele. Alice, talvez, mas tanque também é a mesma ideia. Não testei o Harley, Ciclopes eu não. Valir, bem interessante. Kadita também, pra burst ideias. E acho que só até o momento. A Valentina não lembro, acho que a Valentina nem tanto, mas ainda pegaria esse mesmo sentido. Então, isso aqui é muito forte pra você que tem uma ideia base, né, de ser mais carregador por si só e não depender dos outros. Né? Então, camuflar você joga em time, beneficiar você joga em time, encorajar você joga, né, para ambos os lados, né, tanto para você quanto para o seu aliado, e o golpear você joga para si, né, para recarregador total. Quando usar cada bota de cada função? Vamos lá. Ao escolher qual bota de rotacionar, sempre considere a especialidade do herói e a função para determinar a bota de rotação mais adequada para ele. Camuflar para Atlas, Franco, Kaja e o Tigreal. Interessante. Porque eles geralmente são os iniciadores, eles têm que pegar alguém fora de posição, eles são iniciadores. Já falando, tipo, é a palavra. São iniciadores. Eles precisam disso para ter uma movimentação melhor, pegar alguém desprevenido, fazer alguma coisa, tipo, surpreendente. Então, isso aqui é muito bom. Então, eles adaptam isso como tipo iniciador. Eu já falei, né? É a quarta vez que eu vou falar, agora que eu li. Quando o herói iniciador, como Kufa, Tigreal, Atlas ou Franco e Lolita, a bota camuflar tem um forte adicional para eles. Esse item impedirá que os inimigos os localizem facilmente, permitindo a eles estabelecerem uma luta em equipe com sucesso. Fechou, até aí tudo bem. Então, geralmente é aquilo que eu falei pra vocês. O item dá uma velocidade de movimento absurda, é muito forte, é simplesmente foguete não dá ré, eles só vão. E aí eles fazem o que eles têm que fazer. Tá bom? Fechou. Passivo de encorajar, usado por heróis tipo tanque, ok, tipo Hylos Beleric, também tá aqui o Minotauro. Quando o herói é um suporte que possa ser maior parte do dano, quando passa a maior parte do tempo apoiando os aliados ao invés de ser um iniciador, a bota de rotação é muito boa. Show. Heróis como Hylos, Beleric costumam usá-la dependendo da composição da equipe. Como eles são iniciadores secundários, por assim dizer, eu diria, essa bota é interessante para eles porque eles vão ficar mais tempo em teamfight. Essa que é a ideia para se estabelecer, né? Segundo o post, no caso. Eles ficariam mais tempo em teamfight, então o benefício deles de dar mais dano, né, para sua equipe, físico ou mágico, e a velocidade de ataque, né, continuaria. Eu ia falar perdoaria, não. Pendoaria, não sei. Uma palavra surgiu na minha mente, mas eu não consegui falar. E aí tem essa tendência. Quanto mais tempo eles ficarem vivos, mais tempo seu time fica com benefício da situação de roaming, né, deles. Eu ainda acho que é bem complicado, né? Como eu falei pra vocês, não é uma das melhores opções, mas existe. A passiva de beneficiar, usada por heróis de cura como Rafaela, Estes, Angela, Matilda e Florin, quando o herói. Quando o herói. Quando o herói pode curar e proteger um aliado, tá. Esse item de rotação é melhor para eles, aumentando a capacidade de sobrevivência da equipe por causa da cura adicional que fornece. Eu gosto muito, eu tiraria o Minotauro daqui com o encorajar e colocaria ele com a passiva de beneficiar. Por quê? Porque tecnicamente, o mesmo tempo de recarga que tem o efeito do benefício é o mesmo tempo de recarga da segunda do Minotauro. Então sempre que você usar uma cura, vai ser uma sobrecura.
Então eu acho isso interessante, né? Eu ainda fiz muito disso e eu gosto bastante, sendo sincero. Eu colocaria o Minotauro nessa aba aí. O que seria bem. Desculpa. O que seria bem estranho, mas pra mim é uma coisa muito boa. Lembrando que Minotauro já dá velocidade de ataque. Tá? A cura dele beneficia isso. Então ele não necessariamente precisaria do item pra conceder ainda mais velocidade de ataque pra equipe, já que ele já concede. Então seria um acúmulo extra de algo que. Sem necessidade, na minha opinião. Então por isso que eu prefiro a curazinha aqui, porque ajuda mais no sustain dele, no sustain da equipe. E ele, lembrando, pode usar isso duas vezes, lembrando, já que ele reseta as habilidades com a ultimate, o uso da ultimate dele. A passiva do golpear, no caso, usada por heróis como um dano. Ok, justo. Selena, a Natália e o Johnson. Ok. Bem tranquilo. Pra mim, não falo menos sobre. Quando se deseja causar mais dano em equipe, esse item é recomendado para heróis de rotação. Esse item irá ajudar a causar provocação nos inimigos e especialmente invadir a selva deles para diminuir o seu crescimento. Completamente justo e natural. Eu colocaria o Dig aqui também, né? Não, como os outros que eu já citei. São bem fortes quanto a isso, por conta dessa ideia de você ser um pouco mais autônomo na ideia de suporte. Então, quando você tá, tipo assim, chateado. Pô, eu jogo de suporte o dia inteiro, não consigo fazer nada, né? Tipo, meu time é ruim, etc. Reclamação. Pega esse tipo de suporte, faz a itemização, né? Faz a passiva do golpear pra sua bota, né? O estilo de rotação e vai pra cima. Seja feliz. Faz, tipo, fica 20-0 e carrega o jogo. Esse, tipo, é o conceito de você ser um suporte carry no jogo. É a passiva do golpear. Beleza? O que mais temos? Rotacionar. Como um herói rotacionar é a tarefa principal e mais importante. Tá, já falaram. Antes de explicar o ato de rotacionar ao longo do jogo, várias coisas importantes para o herói de rotação no início do jogo. Vamos lá. Atenção do herói na rotação do inimigo, já falou. Caçador receba o primeiro buff. Tá, essa parte é a primeira vez que eles falam sobre essa parte de defesa. Muito importante. Quando você tem geralmente um assassino na selva, é muito bom de você ajudar ele a garantir os buffs. Lembra quando a gente fala em MPL, etc., qualquer um acho que fala no natural, que Ling sem buff não funciona? Então, é o que a gente tá tentando falar aqui. Nossa, eu falo demais, velho. Vamos lá. Então, qual é a ideia? Se você for um cara que vai invadir, lembra primeiro se teu selva precisa de ajuda pra defender. Porque geralmente quando você pensa em invadir, os caras também invadem. Então fica naquele 880 de tipo assim, vou invadir e tentar atrasar o cara, ou vou defender e ajudar o meu selva a limpar mais rápido. Nessas idas e vindas, que tem que ser um pensamento rápido, você acaba tomando algumas decisões meio suspeitas. Boa parte delas são suspeitas. E aí fica a ideia. Quando você tá com um suporte meio tanque, você faz a linha de frente pro seu jungle, que geralmente pode ser um assassino ou um soldado, que pode aí perder um buff por burrice, saca? Burrice que eu falo não é uma coisa muito. Ah, meu Deus, ele, tipo, ele fez uma grande coisa ruim na vida. Não, porque geralmente tem um Franco do outro lado que vai puxar o buff dele e vai ficar, e aí? Né? Tipo, isso atrasa a jungle dele, né? Tipo, isso atrasa a ideia principal do fator de gank, de crescimento. Então, tipo, tudo isso porque você não conseguiu defender, né? Tipo, você não ficou na frente do gancho, você não, né, tipo, atrasou ele no meio do caminho, né, pra fazer ele se afastar, porque Franco, pra quem não sabe, o Franco é muito fraco no começo do jogo em questão de defesa. Então você pode focar ele à vontade, que você vai, tipo, matar ele 15 vezes se você quiser, até ele fechar as itemizações que ele precisa. Então isso é muito importante que você certificar que ele receba o primeiro buff. Não sei nem porque eu tô fazendo isso aqui, ó. Muito importante essa parte aqui. Só até usar isso aí, né? Vou continuar usando. Proteja o herói que estiver na rota de ouro. Isso aqui é muito importante porque geralmente quando a gente fala sobre ouro, a rota ouro em si, são gold laners, que são ADCs, que geralmente tem uma função aí muito poderosa, né? De estímulo de jogo, de cadência, na realidade. Deixa eu... Oh, caramba. De cadência nesse nível de jogo muito alta. Então, naturalmente, quando a gente fala sobre proteger a gold, significa que você vai ter uma segurança. Aqui, atirador, né, para você ter um mid late game muito mais forte com alguém que já tá forte do teu lado. Daí é só tipo assim, mas a proteção que eles falam não é só pra começo de jogo, tá? É literalmente o jogo inteiro, porque se tu deixar uma coisa dessa aqui, que pega uma Mia, uma Hanabi, uma Leslie, qualquer coisa, uma Beatrix, andar pra frente que nem louco, com a síndrome de Deus, você vai perder o time porque, mano, não tem o que fazer. Deixa eu minimizar isso aqui.
Então, é muito importante você proteger sempre a Rota do Ouro também nessa mesma tendência, tá? Tipo assim, se a tua tendência tem um Darth na lane da XP, e aí tu tem na Gold um cara muito mais, né, importante, se tu vê que teu Darth tá perdendo a lane, foca um pouco mais na Gold. Porque aí você vai ter uma carta na manga quando chegar no mid late game pra que, tipo, pelo menos você consiga parar um pouquinho da avanço dos adversários, né? Tipo, ter alguém que faça o trabalho dele. Organiza uma luta de equipe para garantir a Turtle, né? Geralmente o roaming é quem dá a cara, então ok, normal. Verificar as moitas, né? Se você for um tanque, verifique as moitas. Se você for um maguinho, jogue habilidades na moita. E se você for qualquer outro tipo de coisa que tenha alguma skill, dá ataque skill na moita, sem dó. Gasta mana. É melhor você gastar, tipo, perder um pouquinho de mana do que perder tua vida no meio da uma troca estranha. Vamos lá, início de jogo, rotação comum. Vá para a rota do meio, no primeiro minuto, ok. Certifique-se que a selva aliada não está sendo invadida. Beleza. Daqui a dois quesitos, né? Ir pra rota do meio pra geralmente observar quem é que tá lá. Se der certo, ajuda o mid a cleanar a wave, né? Puxar ela de uma forma com o item de roaming, tá? Se você fizer isso antes, você vai fazer ele perder um pouquinho de ouro e XP, o que é chato. Vai perder o level 2 dele. E depois ir pra selva, seja sua ou a do seu aliado, se ele estiver pedindo ajuda, ou então na selva adversária pra conseguir atrapalhar. Sempre dos dois. Vá até a Roro para ajudar o aliado e elimine o inimigo se possível, ok. Quanto mais eliminações você causar no inimigo, melhor. E outra, se você não conseguir eliminar o inimigo, mas fazer ele voltar à base, funciona como se fosse um tipo de eliminação. Você não vai ganhar gold quanto a isso, nem seu ADC, mas você vai fazer com que o inimigo perca recursos importantes para que ele consiga crescer um pouco mais a partida. Ainda mais no início de jogo, lembre-se. Lembre que na rota da gold... Sempre esqueço que não é esse botão aqui, foi mal. Lembre-se que na rota da gold, até os 5 minutos de jogo, todas as catapas têm aí um poder ofensivo, tem um acúmulo muito forte de experiência, tá? A Rota do Ouro, no caso, ela dá aí, nas primeiras 10 ondas de minions, ou seja, até os 5 minutos, 35% de ouro adicional. Então, se alguém for base e perder esse recurso de 35 a mais, já é muita coisa, seu AD Carry já tá na frente. Então, é muita coisa mesmo. Tá? É tipo o XP perder uma catapa. Ele não vai conseguir o level 4 pra lutar Turtle. Entendem? Por isso que esses 5 minutos são tão importantes. Esses 5 minutos, você tirar um recurso de alguém é muito importante dentro do jogo, né? Porque você vai facilitar na luta dos objetivos principais. Beleza? Perto do segundo minuto, vai ajudar o caçador a disputar a tartaruga. Justo. Volte para a rota de ouro, abrindo a moita ao seu redor. Tá. Geralmente é básico só de proteção. Meio de jogo, siga a rotação do caçador ou o herói da Rota Ouro, né? Geralmente é aquilo. Ou você vai ficar com o seu Selva, ou você vai ficar grudado lá no seu Gold, dependendo do que vai acontecer. Se o inimigo tiver uma condição de vitória, inicie a provocação na área da selva inimiga. Hum. A provocação, essa ideia de provocação eu não entendi ainda. O que é provocação para o ML aqui? Provocação para mim é um controle de grupo, na realidade. Né? É o que o Mincitar não, desculpa, o que o Gatot faz. Só se for, tipo, sei lá, querer puxar alguém pra. Tipo assim, se for assim, inicia um pick-off, até entendo, mas provocação não sei. Porque, tipo assim, se o inimigo tá numa condição de vitória, como você joga recuado? Você joga debaixo da torre, você joga debaixo da sua base, você joga respondendo, né, as ameaças do time adversário, mas principalmente você trabalha com outras formas de ganhar recurso. Como exemplo, os pick-offs. Pick-off nada mais é do que você e seu time matarem um adversário e sair correndo. Tipo assim, alguém tá moscando. Tipo assim, exemplo. Os caras estão lá fazendo um. Tipo assim, eles estão lá no teu blue e fazendo teu blue. Aí vocês veem que tem, tipo assim, tu usa o olho mágico, tem 4 no teu blue e tem um sozinho no bot. Saca? Aí vocês vão lá, matam o cara, ganham um recurso contra ele, depois vocês voltam e, tipo, esperam a wave, esperam os bagulhos. Tipo, sempre assim. Até vocês se sentirem confortáveis e ver que vocês já fecharam itens interessantes, e aí sim vocês podem fazer uma luta justa de 5 contra 5. É isso. Na minha cabeça tem que ser isso. Porque eu não sei o que é provocação aqui nesse sentido. Organiza a batalha pela tartaruga e pelo Lorde. Normal, né? Suporte faz isso. Já falamos sobre. E o final do jogo é sempre perto dos seus aliados, especialmente do herói da Rota Ouro e da Rota Meio, que são os carregadores. Se você quiser verificar a moita, certifique-se que haja heróis aliados por perto para ajudar, né? Porque geralmente se você é um herói, né, que você checa a moita, checar a moita de tanque no early game é bem tranquilo. Você consegue até mesmo sair e fugir de umas condições aí bem loucas. Mas geralmente se você for fazer isso no mid-late game, geralmente significa que o pessoal lá tem, né, ou mais resistência do que você, ou então até mesmo mais dano para conseguir te levar com mais facilidade. Então,
O que antes seria no early game demoraria uns 20 segundos, vocês podem fazer isso em menos de 5 se todo mundo pegar, tipo, fizer a itemização correta. Então, sempre faça isso junto ao seu time, mas você tem que ser o primeiro a entrar na moita. Ok, e encontre o momento certo para iniciar uma luta de equipe. É o que a gente tinha falado lá no segundo post lá sobre roaming. Início de jogo, rotação especial. Quando há Hilda, Franco, Grok, Natália ou outros inimigos agressivos. Ah, a gente tinha explicado um pouquinho melhor sobre isso aqui, mas a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Vamos lá. Fique com o caçador aliado. Esteja perto do caçador para pegar o buff da primeira tartaruga. Tente verificar as moitas próximas e bloquear o caminho do rotação inimigo para que ele não possa chegar perto do seu caçador. Tá. Isso aqui. Em que sentido estamos falando isso aqui? Mas, tipo assim, exemplo, a Hilda fica numa moita, né, obviamente. Deixa eu ver se consigo pegar aqui. Foi mal goiabinha, depois a gente vê. Exemplo. Uma Hilda tá na moita. A Hilda tá aqui. Nessa moita aqui. E a equipe dela tá fazendo essa turtle. Se alguém tentar brincar aqui, seja um suporte fadinha ou até mesmo um assassino, etc., a Hilda vai comer esse cara na porrada. E aí, quando ela comer esse cara na porrada, ele não vai ter como contestar esse objetivo, ou até mesmo roaming. Porque quem a Hilda simplesmente deixar low, deixar baixa a vida, ou então matar, significa que eles vão ter menos condições de vitória, já que eles vão ter um a menos durante a partida. Entende agora? Essa é mais ou menos a situação que eles querem explicar. Ok. Espalhando o movimento do herói na rotação inimigo. Se o herói de rotação inimigo ainda estiver tentando provocar o seu caçador após uma primeira tartaruga, fique por perto para afastá-lo. Isso aqui é geralmente quando acontece aquele caso ainda assim, da Hilda, né? Mesmo depois da Turtle, o cara ainda tá lá incomodando, forçando ele a gastar de repente um caçar ali, perder um recurso importante, forçar um ultimate, o que seja. E aí, se você estiver do lado do seu Selva, é capaz de vocês conseguirem até mesmo uma eliminação, o que é bom. Ou então de vocês, pelo menos, de você dar uma segurança pro seu Selva, não precisar forçar, né, uma habilidade importante, uma habilidade de chave, para que ele não perca e, tipo, possa usar ela, pelo menos, em condições melhores do futuro. Matou. Se eles começarem a jogar passivamente ou começarem a provocar outras rotas, esteja lá e proteja seus aliados. Tá. Continue fazendo isso até chegar ao meio do jogo. No sentido de, tipo assim, exemplo, a Natália tá lá incomodando o teu gold lane. E aí você vai lá, pega Estes ou Dig ou o que seja, e fica lá na proteção, entre aspas, né, na proteção, porque você também é meio fraco, papel, para conseguir dar, tipo, ajuda pro seu aliado. Geralmente é bom, nesses casos, a Matilda, né, pra ficar ali de visão, né, porque ela também faz itemização tanque, depois um meio partido assim e tal, e também ajuda a proteger, né, de algum combo recente da Natália. Mas, obviamente, que a Natália dita mais a situação da rotação do adversário do que né, o próprio adversário. As áreas a serem protegidas ao enfrentar heróis como Natália, Franco e Hilda. Tá, essa área aqui é bem interessante. O que tá vendo aqui são as moitas praticamente desse jogo. Deixa eu ver se eu faço aqui mais ou menos a ideia para vocês. Quando tem Franco, quando tem Hilda, você protege essa moita. Né? Quando você tem o Franco e uma Natália, você protege essa moita, porque geralmente é daqui que ele vai puxar o buff. Você protege essa moita, você também dá uma olhada, essa daqui também é interessante. Daqui dos buffs também é a mesma coisa, tá? Essa aqui é muito importante, isso aqui é importante, essa parte daqui também. Nem tanto aqui, né, dessa moita grande aqui, nem tanto, mas geralmente essas três partes aqui são mais interessantes, tá? Esse ciclo aqui, isso aqui é o mais fácil, tipo assim, são três caminhos diferentes para simplesmente tomar um gank desprevenido, né, na selva logo de cara. Vamos ver o que mais. Só, né? Exemplo de rotação para contra-atacar Natália, Franco e Hilda. Ok, vamos lá, vamos aos counters. Natália gosta de invadir o caçador inimigo quando seu alto potencial de eliminar nesse jogo, devido ao seu, ok? Show, beleza. Como ela pode ficar invisível, ela pode entrar na selva adversária facilmente sem se preocupar em ser vista. É a passiva dela, no caso, normal. Para contra-atacar, o herói de rotação deve ficar com o caçador aliado para evitar que Natália o atrapalhe, e verifique sempre a moita para evitar com que ela, né, que nela, evite que elimine seus aliados. Daqui são duas partes. É muito difícil a gente ver uma Natália, inicialmente, né, dando um problema na selva adversária. Né, pelo menos na identidade atual. Geralmente a Natália em si, esse bonequinho aqui, ela faz uma coisa muito interessante, que é ir direto pra Gold Lane ou pra XP, fica parada na moita, pra fazer aquela pressão psicológica. Inicialmente no jogo, obviamente, que ela rota pra saber onde é que o de selva vai começar
e depois que ela dá essa informação, ela pega essa informação, ela vai para as outras lanes para simplesmente fazer o que ela tem que fazer. Então é tipo completamente natural para ela nesse sentido. Tá? Fechou. Ah, de forma geral, como counter ela? O de sempre. Você precisa marcar a presença em algum lugar específico para ver a rotação dela, ou então, tipo, ter um time que fale o que ela tá fazendo. Porque de resto, é tipo assim, habilidades em área e habilidades com queimação ajudam muito porque dificultam ela a, tipo, se estabelecer na mesma forma da passiva dela. Então, quanto tempo ela demorar pra ficar, né, chata no jogo, então é isso que acontece. Vamos lá, Franco. Franco é o tipo de herói rotação que gosta de reiniciar. Ah, tá, sim, como a gente ia falar. Reiniciar os monstros da selva para impedir com que o seu inimigo elimine aquele monstro. É aquela tática chata pra cacete que um Franco vai lá e puxa teu buff, saca? Cara, ele pode fazer isso umas 2, 3 vezes. Sorte nossa que recente teve uma atualização. Recente não, né? Lá pela MPL 2, né? Que o Franco, quando puxava esse buff, o buff não resetava por completo. Ele teria sua vida mais ou menos, né? Tipo, regeneraria sua vida por mais ou menos até ele chegar na área de ataque dele. Né? Pra você que não sabe, a área de ataque mais ou menos é onde quando você bate em um monstro da selva. Aqui não dá pra ver a área específica. Mas geralmente, tipo assim, quando você ataca o monstro da selva, geralmente fica um círculo em volta dele. Esse aqui é o círculo de ataque que ele fica. Ele só vai te atacar se você estiver dentro desse ciclo ou se ele estiver dentro desse ciclo. Né? Enquanto ele tiver alcance pra te bater. Quando ele sai desse ciclo, a tendência dele é voltar para a posição inicial dele e regenerar a vida. Quando o Franco tira esse buff daqui e joga ele para cá, ele vai regenerar a vida até ele chegar nesse ponto extra aqui, que é o ciclo de ataque dele. Retirando esse ciclo de ataque, né, geralmente, o que era antigamente? Antigamente ele só puxava aqui, o bicho resetava, e aí tu tinha que esperar ele manter uma formação, né, aqui, e aí geralmente era, tipo, literalmente a vida inteira dele cheia, e você perdeu, né, tipo, tempo aqui. Mas agora, tipo assim, ele lentamente vai regenerando vida até que ele chegue aqui e continue te batendo normal, como se ele não tivesse nem tivesse saído. Como se fosse, tipo assim, o descanso dele. Entendeu? Pra continuar te metendo a porrada. Fechou? Essa é a ideia. Para contra-atacar, sempre verifique as moitas e bloqueie o gancho dele para evitar que ele reinicie um Monster Cell. É muito importante você ficar na frente do buff, ok? Se você tá percebendo que ele quer puxar o buff adversário, primeiro você vai batendo nele bastante, incomodando ele para fazer se ele recuar. Se ele não recuar e for persistente, fica entre você, tipo, fica entre ele e o buff. Que aí você vai ter, tipo, pelo menos uma desculpa, ou então pelo menos ali uma ideia de, tipo assim, ele fazer ele perder um recurso importante, não atrasar a selva do seu jungle, e você ainda assim poder tentar, né, tipo, de repente com a colaboração do teu time, matar ele logo cedo na partida. O que é muito comum também. Ahn, Também nas lutas de equipe, sempre verifica a moita para rastrear onde o Franco está. Geralmente o Franco, ele é um cara que fica esperando na moita, entre aspas. Né? Porque geralmente ele só chega, puxa e vai embora. É um trabalho fenomenal. Main Franco, que é Main Franco, eles fazem muito bait. Eles ficam em lugares inapropriados que tu nem entende o que vai acontecer e de repente tu toma um gancho de trivela que tu fica tipo, mano, o que aconteceu aqui, saca? Geralmente essa é a ideia principal. A ideia de você fuxicar um pouco mais dessa selva, entrar na moita pro seu time, é por quê? Porque se um aliado entra numa moita suspeita, o Franco lembra que ele tem uma ultimate de supressão, ou seja, nada sai daquilo. Então já é tempo suficiente de repente pro time matar, ou então até mesmo ele dar aquele combo de terceira e primeira, né? Que depois que você acaba a animação da sua ult, você puxa a primeira pra estender mais a duração do controle de grupo que tem o seu adversário. Ou então você espera ele flechar pra pegar ele de novo, mas é uma outra coisa que não é qualquer um que consegue fazer. Ufa. O que mais? Aqui, isso evitará que ele possa puxar seus aliados e os impedirá de serem eliminados. Ou seja, você sendo o suporte tanque. Se você for o suporte fadinha, tu vai tomar pra ele e você vai morrer 15 vezes dentro do jogo, tá? Então apenas dá informação. Como Natália, Hilda gosta de provocar o caçador inimigo. Acho que essa ideia de provocação é aceitar, é lutar com eles, né? Ok. Caçador inimigo. Ela pode causar muito dano no início do jogo, o que permite eliminar o seu alvo facilmente. Para contra-atacar, verifique sempre a moita onde ela possa estar escondida. Lembrando que Hilda adora a moita contra a passiva dela, tá? Ela ganha um shield muito poderoso, além da regeneração de vida dela. Vamos ver. Isso evitará que ela atrase o crescimento dos seus aliados e dará a eles visão suficiente para crescer livremente. E essa foi a ideia de suporte.
Hilda em si, o que você pode fazer? Cara, Hilda, você só ignora. Tipo assim, você ignora dando tapa na cara. Como é que você ignora dando tapa na cara? Tipo assim, ela vai ficar incomodando, mas tu precisa trocar com ela. Porque ela vai trocar contigo e não adianta nada tu ficar, tipo, ignorando ela porque ela vai te matar numa hora. Então você tenta ignorar ela pelo fator simples. Tipo assim, você tá com um suporte tanque, você tem um suporte ali que dá controle, você vai ficar dando controle de grupo nela até ela parar e chatear, ela vai trocar contigo, e depois que ela ficar com pouca vida, ela vai correr pra uma moita e vai ficar lá parada falando, hehehe, vou esperar, vou te pegar. Entendeu? Praticamente essa é a ideia. Então Hilda fica nesse sentido chato, e você vai ter que incomodar ela antes que ela incomode seu time. Então você fica nesse 880 aí, simplesmente fica lá aplicando controle nela, chateando, tipo, jogando movimentação, saca? Tipo, empurrando ela pra lá, empurrando ela pra cá, pra que ela não fique lá toda hora incomodando até o céu. É capaz de você fazendo esse tipo de coisa, ela pode até te matar. Mas você pelo menos é assim. É melhor você voltar à base do que o seu jungle, o seu gold, entende? E aí você, tipo, tira recurso dela o suficiente pra pelo menos o seu time ficar tranquilo. Beleza? Acho que fechou. Gente, essa aqui foi a ideia de rotação, para vocês que não estão conhecendo. Essa aqui é a página do ML Brasil oficial, tá? Aqui tem muita coisa que você pode ficar sabendo aqui, entre memes, coisas, curiosidades que estão acontecendo aí no nosso joguinho. Inclusive, né, vai ter aí o nosso evento do 515. Acredito que seja o 515 aqui, tudo nosso, aqui já no dia 31 do 3, né? Daqui a 14 dias. É, são 15, acho que são 15 dias na verdade, não sou bom de matemática. Mas essas aqui são as páginas que você vai ficar ali dentro e ligeiro de atualizações, né, também sobre o jogo. Beleza? Muito obrigado a você que acompanhou até agora. Se você quiser aí, pode deixar o seu like, compartilhamento, comentários, ajuda sempre o canal, pelo jeito que eu consegui. E se você quiser mais coisas como essa, é só pedir, minha DM tá sempre aberta. Tamo junto, rapaziada. Valeu e até a próxima.